Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanha aqui neste canal de oração. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de terça-feira, hoje dia 14 de setembro de 2021. Que Deus possa abençoar a sua tarde, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para transmitir uma pequena palavra da parte do Senhor e também daqui a pouquinho estaremos orando pelos pedidos. Temos recebido bastante pedidos de oração. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que têm interagido conosco, que têm deixado o seu pedido de oração, que têm orado conosco, que têm buscado a Deus conosco. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui em mais uma tarde de bênção em seu lar. Nós queremos ser uma bênção no seu lar, na sua casa, na sua família. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, tudo que é seu nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós fazermos a oração, quero chamar a atenção para os nossos irmãos e irmãs, para nós meditarmos algo da palavra do Senhor. É muito importante orarmos, mas também é mais importante nós aprendermos a palavra do Senhor, porque quando nós aprendemos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, adquirimos fé, né? E muitas pessoas hoje também têm sofrido por não conhecer a palavra de Deus, né? Tem muitas pessoas, infelizmente, tem muitas vozes clamando aí, falando coisas do coração, falando coisas da cabeça, falando coisas que até erradas, e muitas pessoas estão pensando ou estão considerando como palavra de Deus. Então, por isso é muito importante eu e você estarmos com a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. Aqui a nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Então, nesta tarde, aqui em Lucas 18, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 18, no versículo 18 em diante, vai falar uma passagem bastante conhecida do jovem rico, né? Nesta tarde vamos falar algo desta passagem, do versículo 18, do capítulo 18 de Lucas, do versículo 18 em diante, que diz que perguntou-lhe um certo príncipe, perguntou para quem? Para Jesus, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, Jesus falando: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Disse ele, o príncipe respondeu para Jesus: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Aí Jesus vai falar: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem vai ser salvo? Quem se salvar-se-á? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. São possíveis para Deus. É uma passagem bastante conhecida, que um príncipe, um jovem, chegou a Jesus: Senhor, o que eu hei de fazer? Ele já era religioso. Ele já guardava a lei, ele já guardava as leis. Porque nós vamos ver aqui que quando Jesus vai falar da lei para ele, ele falou: tudo isso eu tenho guardado, desde a minha mocidade. Mas o Senhor olhou para dentro dele. O Senhor conhece, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor deu uma olhada para dentro daquele jovem e viu que ele era avarento. Ele estava preso nas riquezas. Ele era muito rico e estava apegado
nas coisas desta vida. Ele estava apegado na riqueza. E isso estava lhe impedindo de ser salvo, porque aqui ele mesmo perguntou: Senhor, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele sentiu que somente guardar os mandamentos não era suficiente. Porque ele já guardava, porque quando Jesus responde para ele, né, não furta, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, não mata, não adultera. E ele diz: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Aí ele sentiu que ele precisava de melhorar ou desapegar de alguma coisa. E aqui Jesus foi na ferida dele, porque Jesus conhece. Jesus sabe naquilo que nós somos apegados. E tudo que tira o lugar de Deus na nossa vida se torna idolatria. Tudo que se tira o lugar de Deus na nossa vida torna idolatria. Pode ser um filho, pode ser uma esposa, uma mãe, um marido, pode ser o dinheiro no caso desse moço. Jesus não condenou as pessoas de serem ricas, não. Nós somos condenados se formos avarentos. Se nós sofrer da avareza, se nós formos pessoas avarentas, isso Deus, ele é como um pecado de feitiçaria, é como também uma idolatria. Jesus condenou dele ser avarento, não dele ter a riqueza. Por isso que Jesus vai falar, os discípulos ficou tudo assustado, quem ouviu isso, que Jesus falou, é mais fácil passar um camelo, irmão. Imagina o tamanho de um camelo do animal. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, que seja uma agulha desse, não sei que tamanho que é o fundo, pode ser desse tamanho. É mais fácil um camelo no fundo daquela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Daqueles que confiam na riqueza, daqueles que estão apegados ao dinheiro. Sabe, porque quando a pessoa ela é avarenta, quando ela é apegada ao dinheiro, o Deus dela é o mamon, Deus mamon, ela não consegue servir a Deus direito. Ela está apegada às riquezas, ela ama a riqueza acima de Deus. Ela nem dorme direito preocupado com bolsas, preocupado com vendas, preocupado se a empresa está bem ou mal, ela nem dorme. Ela nem paz tem. Aqui esse moço, a Bíblia fala que ele era muito rico. E ele guardava as leis. E ele não era salvo. O que dá para entender é que ele não era salvo. Ele guardava os mandamentos, os preceitos da lei, mas não era salvo, porque Jesus falou para ele: ainda te falta uma coisa. Olha lá. E quando Jesus ouviu isso, que ele falou que guardava todos os mandamentos, Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. Aí pegou para o lado dele. Porque ele achou que chegava ali diante de Jesus ia ser elogiado, né? Um príncipe. Né? Que um príncipe quer dizer que ele está sendo preparado para governar. Era uma pessoa de elite, uma pessoa influente, uma pessoa preparada. E quando Jesus falou assim, guarda os mandamentos, ele falou: não, Senhor, eu já guardo isso desde quando eu nasci, desde a minha mocidade, desde quando eu sou criança eu já guardo os mandamentos. Aí Jesus olhou para o coração dele, e Jesus olha para o nosso coração, e fala para ele: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E ele ouviu isso e ficou muito triste, porque era muito rico. Você viu como é que o Senhor nos conhece? Tem hora, meus irmãos e minhas irmãs, o problema desse moço era a riqueza, ele era avarento, era apegado à riqueza. Não é pecado ser rico, você possuir casa, não é pecado você possuir bens, não. Você não pode estar apegado naquilo. Você não pode dar mais valor nos bens do que em Deus. Você não pode dar mais valor na sua esposa do que em Deus. Esposa, você não pode dar mais valor no seu esposo do que em Deus. Nós não podemos dar mais valor aos nossos filhos do que em Deus. Nós não podemos dar mais valor à igreja, eu estou falando de prédio, a ministério, a placa de igreja, do que em Deus. Deus acima de tudo. Nada pode tirar o lugar de Deus na nossa vida. Nada. No caso desse moço, ele era apenas um religioso, frequentador de culto, porque ele estava preso na riqueza.
O Deus dele era o dinheiro. Quando Jesus falou, larga esse Deus seu e larga esse dinheiro, larga esse mamon, vende tudo aos pobres, me segue, e vamos trocar. Você tem muitos tesouros aqui na terra. Vende tudo que você vai ter um tesouro no céu. Ah, ele entristeceu na hora, ficou triste na hora. Quantas pessoas estão apegadas nas coisas dessa vida? Preocupa diuturnamente correndo atrás para conquistar coisas somente desta vida e não preocupa com a vida espiritual. É errado procurar ser abençoado nessa vida, não é. Mas nós temos de ver as prioridades. A Bíblia nos ensina que devemos buscar o quê? Primeiro o reino do céu e a sua justiça. É a prioridade na nossa vida, é buscar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus. Esse moço, ele obedecia a Deus, mas o principal na vida dele eram os bens. Porque quando Jesus tocou na ferida dele, quando Jesus que nos conhece, muitas das vezes, irmão, Deus vai pedir para nós tirar da nossa vida aquilo que vai te doer mais. Quer dizer, aquilo que você dá mais valor. Sabe por quê? Porque está tomando o lugar dele na sua vida. Na situação desse moço, a riqueza já tinha tomado o lugar de Deus na vida dele. A riqueza era tudo para ele. Porque quando Jesus falou, vai, vende tudo e me segue. Ah, para quê? Virou as costas e foi embora. E meus irmãos e minhas irmãs, não deixe, irmãos, que nada tire o Deus da sua vida. O centro da nossa vida é Deus. Nada pode tirar, ou tomar, ou igualar, ou ser igual. Deus na nossa vida. Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aqui depois a Bíblia nos fala que depois que ele foi embora, os discípulos ficaram assustados. Senhor, então quem vai entrar no reino dos céus? Aí Jesus vai falar, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aí nós vamos ver, se nós formos continuar lendo os textos, no capítulo 19, vai falar de Zaqueu, que era um homem rico. Mas quando Jesus ele queria conhecer quem é Jesus. Era um cobrador de impostos. Esse aqui era um príncipe ali do povo, amado pelo povo. Quem sabe ali, venerado pelo povo, um homem que agradava a todo mundo, era um religioso. Era um religioso. Agora Zaqueu, ao contraste de Zaqueu, era rico. Também a Bíblia fala que Zaqueu era rico. Aqui no capítulo 19. Mas ele queria ver quem é Jesus. E a Bíblia nos fala que quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele subiu numa árvore e viu a Jesus. E ele correu adiante, subiu em uma figueira brava para ver Jesus, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, irmãos, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só que coisa maravilhosa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria, com júbilo. E vendo tudo, e o povo viu isso e murmurou, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu era odiado, ele era cobrador de impostos, ele distorcia, cobrava mais, recebia mais, e o povo odiava ele. O príncipe, o povo amava, o príncipe estava ali junto com o povo. Zaqueu era odiado, era considerado como traidor ali da pátria, traidor ali de Israel, né? Porque ele cobrava impostos dos seus irmãos, dos seus co-irmãos, né? E aqui, aí Jesus entrou na casa de Zaqueu, no versículo 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Eu restituo 4 vezes mais. Jesus falou para ele dar riqueza para os outros e seguir ele? Não. Jesus mandou ele vender as propriedades, aquilo tudo que ele tinha, vender e dar aos pobres e seguir ele? Não. Jesus não falou nada disso. Mas olha só, a diferença daquele príncipe desse homem, só a presença de Jesus perto dele incomodou ele. Ele já se sentiu um pecador.
Ele se sentiu que não estava bem com Deus, ele mesmo já soube do pecado. Eu tenho defraudado, eu tenho cobrado imposto a mais, eu tenho levado vantagem. Então ele fala para Jesus, Senhor diz, Senhor, eis que dou aos pobres. Olha só, Jesus não falou nada. Ele era um homem rico como o príncipe. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, eu vou dar metade. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E que Jesus diz? Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Esse cobrador de impostos, rico, ele não estava pegado com os bens. Jesus não mandou ele vender tudo, não. Ele se tocou e falou, vou dar metade. Ele não é bobo. Vou dar metade, pessoal. A metade que eu tenho dá para mim continuar ainda muito bem de vida. Ele não falou para Jesus, vou dar tudo, não, vou dar metade. Mas ele tomou iniciativa. O outro chegou e disse, não, eu tenho que observar, o que eu faço para ser perfeito? O que eu faço para herdar o reino dos céus? O príncipe chegou. Jesus vai e vende tudo que você tem, dá metade, e dá aos pobres, vem e me segue, e terão um tesouro no céu. Agora, Zaqueu, Jesus não falou nada, Senhor, eu vou dar metade para os pobres, e se aquilo que eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus se alegrou, hoje veio salvação a esta casa. Então aqui, Jesus mostra o que é impossível para o homem, é possível para Deus. 2 ricos, um entendeu, um conseguiu entender que ele precisava de tirar algo da vida dele para ser melhor na presença de Deus. Só da presença de Jesus na vida deles, Zaqueu, ele sentiu. Jesus não falou nada para ele, mas Jesus sentiu, eu tenho defraudado, eu tenho muito dinheiro, e quantos pobres tem por aí? Eu preciso ajudar o próximo, eu preciso de fazer algo para o Senhor. Olha a diferença, os 2 ricos, um agiu de um jeito, o outro agiu de outro jeito. Tenho certeza, se Jesus falasse, Zaqueu, vende tudo que você tem e terás um tesouro no céu, com certeza ele faria isso. Mas o que eu estou ensinando aqui para vocês, meus irmãos, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, se torna idolatria, e é avareza, e é pecado. Eu, nesta tarde, não estou ensinando que você tem que vender tudo que você tem, você que tem bens, por exemplo. Não estou falando isso que você tem que vender tudo e dar aos pobres e seguir Jesus. Não é isso. De jeito nenhum, não me entenda mal. Como a palavra, estamos pregando a palavra como ela é. O que nós estamos ensinando aqui, você não pode deixar nada tomar o lugar de Deus na sua vida. Nada. Nada pode tirar a prioridade de Deus na sua vida. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Você pode ter seus bens, você pode ter casas, fazenda, rios de dinheiro. Mas não deixa que o dinheiro, que nada, não só o dinheiro, não deixa nada tomar o lugar de Deus na sua vida. Deus tem de ser prioridade na sua vida. Deus tem de dirigir a sua vida. Você deve buscar, rico ou pobre, tendo coisas ou não tendo, tem de buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Devemos nos render ao Senhor, viver para o Senhor e sermos dispenseiros da graça do Senhor. É isso que Jesus quer de nós. Jesus tocou nesse assunto para aquele moço que ele era rico, porque o Senhor sabia do coração dele, como sabe do meu e do seu. Jesus sabia que ele era um observador da lei, mas ele era avarento. Ele estava preso na fortuna que ele tinha. O outro já não estava. Zaqueu não estava preso na fortuna que ele tinha. Ele mesmo se tocou, não, eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso, porque eu sinto que eu preciso fazer, eu estou agindo errado e vou mudar. Ele mesmo se dispôs a mudar. O outro, nem Jesus falando. Não foi Pedro nem Paulo que falou para ele, foi Jesus. Mesmo Jesus falando para ele mudar, ele não quis. Ele entristeceu e ficou triste e foi embora muito triste porque ele era muito rico. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor esteja no centro da nossa vida. Que nada, nem família, nem esposo, como eu já disse aqui, nada, casa, bens, carro, nada pode tirar, né, o lugar, o ponto central que é Deus na nossa vida.
Se Deus te deu um carro abençoado, um carro novo, glória a Deus, fico feliz. Use ele para fazer a obra do Senhor. Se Deus te deu condições para fazer alguma coisa, ajude. Ajude quem está do seu lado, quem está perto de você. Se você pode fazer algo por alguém, faça. Façamos o bem enquanto é tempo. O Senhor nos chamou para ser um dispenseiro da multiforme graça do Senhor. O que eu faço para o Senhor é usar os talentos que o Senhor me confiou. Estou aqui diariamente orando, pregando a palavra, ensinando o evangelho para os irmãos. Meu interesse, qual que é o meu interesse? É almas. Eu quero ver almas, pessoas aceitando Jesus, pessoas se entregando a vida a Jesus, pessoas sendo transformadas. Esse é o nosso presente. É o maior presente que nós temos, é quando uma alma entrega para Jesus. Nós não fomos chamados para ficar rico. A igreja não é bingo, lugar de bingo, senta pobre, sai rico, não. Igreja é lugar de adoração, é lugar de você se render ao Senhor, de você oferecer ao Senhor. Eu vou na igreja não para receber, eu vou na igreja para oferecer o meu culto ao Senhor. Pedir, eu peço aqui dentro do meu quarto. Quando eu quero fazer uma oração, que eu quero pedir algo para o Senhor, eu entro no meu quarto, fecho a porta e vou para o joelho pedir a Deus. Estou precisando disso, Senhor. Senhor, as contas, estou precisando disso para pagar as contas, Senhor. Por exemplo, estou dando um exemplo aos irmãos. Senhor, estou precisando, o Senhor sabe, eu precisando de uma porta de emprego, o Senhor sabe. Então, isso é um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Aí quando eu vou na igreja, aí eu vou lá para adorar a Deus. Chegamos lá e adoramos ao nosso Deus. É assim, meus irmãos. O quarto é lugar de você rasgar o seu coração diante de Deus. De ali Deus vai passar um raio-x na sua vida. Agora na igreja eu vou lá para adorar o meu Deus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa alimentar com esta palavra que nós falamos aqui nesta tarde. Né? Eu creio que o Espírito Santo já está trabalhando na vida de muitas pessoas. Deus tem compromisso conosco. Deus tem bênção para a nossa vida. Nós não estamos esquecidos. Nós não estamos aqui em vão neste mundo. Deus tem propósito na sua vida e na minha vida. Então que Deus nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem para nós outros. Oremos nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que te damos graças, Pai. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu nesta tarde. Eu quero te louvar por tudo, Pai. Pelo dom da vida, pelo alimento, pela roupa, pelo calçado, pelo ar que respiramos, por termos um teto sobre a nossa cabeça, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por ter uma veste. Obrigado, meu Deus, por poder falar, ouvir, enxergar, andar. E eu te dou graças, Deus meu. Eu quero apresentar os nossos ouvintes que nos acompanhou, que está nos acompanhando nesta tarde ou nesta noite de terça-feira. Trouxemos aqui, Pai, uma parte da Tua palavra. Falamos sobre aquele jovem rico, Pai. Que o Senhor Jesus falou para ele que ele deveria vender tudo e dar aos pobres e seguir a ele. Que teria um tesouro no céu. Mas a Bíblia fala que ele ficou muito triste porque era muito rico. Aí o Senhor vem falar que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha. Mas a palavra do Senhor também nos fala de Zaqueu no capítulo 19 que nós lemos. Que era rico também, Senhor. O Senhor nem precisou falar para ele vender nada. Ele mesmo se dispôs. Porque ele queria um tesouro no céu. Porque ele queria te agradar, Senhor. Assim somos nós, papai. Talvez nós não temos a riqueza que esse moço tinha. Mas eu quero um tesouro no céu. Os meus irmãos, minhas irmãs que me assistem, elas também querem te agradar e querem um tesouro no céu. Senhor, nos ajuda, papai. Nos ajuda a te servir melhor. Nos ajuda a negar a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, a abandonar tudo aquilo, Senhor, que impede a nossa bênção, Pai. Que impede de nós sermos abençoados pelo Senhor. Pai, visita os nossos irmãos que estão enfermos, doentes, passando por um momento difícil de enfermidade. Pai, visita nesta hora todos que estão doentes, todos que estão internados, pessoas que vão fazer cirurgias, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão entubadas, desenganadas pelo médico. Visita nesta tarde, papai.
Ah, Senhor, visita aqueles que vão fazer cirurgia porque quebrou o braço, quebrou a perna, quebrou alguma parte do corpo. Abençoa, Pai, coloca as tuas mãos que venha dar tudo certo, Pai. Senhor, é no nome de Jesus, Senhor. Eu quero apresentar todos os nossos irmãos que têm deixado seus pedidos de oração, que têm pedido, Senhor, uma bênção, Pai, nesta tarde, Pai, nesta manhã, que pediram para nós, Pai. E eu estou aqui intercedendo em favor destas vidas, crendo que o Senhor já está visitando, crendo que aquela pessoa que precisa de uma cura, que precisa de um milagre, meu Deus, visita nesta tarde, que toda dor, que todo mal seja repreendida em nome de Jesus. Toca, Senhor, do alto da cabeça, as plantas dos pés, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, toca nessas vidas, Pai. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o teu povo, todos que têm orado conosco, todos que estão orando conosco, meu Pai. Ajuda o teu povo. Ajuda, Senhor, de uma forma especial, Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Visita, Pai, aqueles que estão passando por um momento difícil na vida financeira. Abra as portas, Pai. Meu Deus, prospera essa empresa, esse negócio. Pessoas que estão desempregadas, meu Deus. Abre portas, Pai. Abre portas de trabalhos. Pessoas que estão, Senhor, meu Pai, passando por um momento difícil, Senhor, dentro da empresa que ela trabalha, passando por perseguição. Meu Deus, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Meu Deus, este irmão que pede oração, Pai, no ramo imobiliário, Pai, abençoa ele. Abra as portas, meu Pai. Escaranca as portas para o teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, visita a família dele, toda a família dele, Pai, dando saúde, dando livramento, salvando, libertando, transformando pelo teu poder. Pai, no nome de Jesus, abençoa todos, Pai. Abençoa a todos que estão aqui conosco mais uma vez. Que as bênçãos dos céus possam vir sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Pai, no nome de Jesus, cura a alma, Pai, cura o físico, Pai, cura o emocional nesta tarde. Cura, Senhor, cura as famílias, cura os lares, Pai, os casais, as famílias. Meu Deus, abençoa os casais, abençoa os casamentos, abençoa os relacionamentos, meu Pai. No nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada lar, sobre cada família, em o nome de Jesus, ó Deus. Pai, toca, Senhor, toca nestas vidas, Pai. Toca, Senhor, toca em todas essas pessoas que deixaram seus pedidos de oração, Pai. Essa é a oração que nós fazemos. Nos dá uma tarde, uma noite abençoada de terça-feira. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal de oração. Pai, eu quero profetizar o milagre, a bênção, as portas abertas, a provisão do Senhor, a providência do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Esta é a oração que eu faço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo do Senhor continue falando no teu coração. Vou deixar agora um testemunho e, se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas na oração da madrugada. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Irmã Débora, minha querida amada irmã, a paz do Senhor, que Deus o abençoe vocês. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na vida de vocês e nas nossas vidas através de vocês. Graças a Deus, minha irmã, eu estou com mais de 2 anos que eu acompanho vocês todos os dias na oração. E é graças a Deus que o Senhor abriu uma porta para o meu filho, eu acompanhando vocês nas orações. Meu filho, desde a pandemia, meu filho estava desempregado aí em Brasília, porque eu estou aqui em Portugal e ele está em Brasília. Eu quis trazer ele para cá, mas ele não quis. E Deus abriu uma porta para ele, irmã. Nessa semana ele começou a trabalhar segunda-feira. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus por tudo e por vocês. Agradecer a Deus por ter um casal tão maravilhoso na vida do ser humano que nós somos. Que tem nos acompanhado, que tem orado por cada problema, por
cada problema vocês têm orado, vocês não esquecem de um problema que vocês não oram, não apresentam na mão do Senhor. Então, minha irmã, eu só tenho a agradecer, estou muito feliz por vocês. É como que se eu conhecesse vocês assim pessoalmente. Mas eu conheço porque todo dia eu estou junto com vocês nas orações, todos os dias, graças a Deus. E muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E continua nos orando por nós, que eu sei que é isso que vocês fazem todo dia. Obrigada.